Desde que meu marido se foi, a cidade parece ter afinado a própria respiração apenas para ouvir o meu lamento baixo, escondido atrás de janelas acesas que não olham para trás. O silêncio da casa vazia pesava como uma pá de chumbo sobre meus ombros, mas eu precisava seguir adiante, como quem caminha com uma causa ainda não explicada. Encontrei um emprego simples, sem brilho, que me ocupava as mãos e me permitia, ao menos, não adormecer no sofá da madrugada. Cada dia seguia o mesmo compasso: acordar cedo, responder às cicatrizes que o dia deixava no meu peito, vestir roupas que não me lembrassem do que eu tinha perdido. Deixei de lado o rascunho do que fomos para escrever uma nova rotina. A cada manhã, eu me dirigia à biblioteca que ficava de frente para o pequeno quarteirão onde morava. A biblioteca era quente e silenciosa, uma ilha de papel e perfume antigo que insistia em me lembrar de páginas que ainda poderiam ser viradas, mesmo quando tudo ao redor estava desvanecido. À saída, já no fim da tarde, eu costumava parar ao lado da escada, onde a sombra de uma banca de jornais se alongava como se quisesse me impedir de ir embora. Foi ali, nessa praça entre o rumor de carros e o brilho amarelo dos postes, que comecei a deixar algumas moedas para o homem sem teto que se acomodava sempre no mesmo passo do passeio, sentado com paciência de quem sabe que a vida cabe em uma pequena bolsa de papel. Ele não era jovem. Os anos deixaram marcas profundas na pele e nos olhos, olheiras que pareciam abrigar histórias que o mundo recusava ouvir. Eu lhe oferecia o que eu podia. Um pouco de dinheiro, sim, mas também o meu silêncio, porque por algum tempo o silêncio dele me deixou menos sozinha do que qualquer conversa. A cada dia, quando o frio da noite começava a tocar a minha pele, eu voltava à casa com as mãos menos vazias, com a gaveta da cozinha menos pesada, com a cabeça ainda cheia da voz do mundo lá fora. A rotina não era bondade apenas para o homem na calçada. Era uma maneira de eu ainda acreditar que havia algo que a vida podia devolver sem exigir arrependimentos. Quando o sol se punha, eu voltava a me lembrar de que, embora a casa estivesse vazia, alguém ali na praça ainda me via de uma forma que nenhum outro nunca tinha visto, como se eu pudesse, com um simples gesto, primeiro aliviar minha própria dor e depois partilhar uma centelha com alguém que se afundava na periferia da cidade. Naquele dia em particular, a cidade parecia sussurrar com uma insistência curiosa, como se estivesse ansiosa para que eu escutasse algo além das minhas próprias necessidades. Caminhei pela calçada úmida, o piso refletindo as luzes como um rio de vidro. Entrei na biblioteca para buscar um pouco de calor, me acomodar em uma das cadeiras gastas e, por alguns minutos, deixar que o mundo externo baixasse a guarda. O homem sem teto ainda estava lá, a sombra dele recostada na parede de tijolo, as mãos cruzadas sobre o casaco que já carregava o peso do inverno. Eu estendi minha moeda. Ele aceitou com um aceno de cabeça, como se cada pequena ajuda fosse uma assinatura de algo maior que ainda não compreendi. Foi então, quando eu já me preparava para partir, que ele ergueu o olhar e estendeu uma mão por cima da minha. Não com a urgência de alguém que precisa apenas de dinheiro, mas com uma paciência que parece para durar mais que uma noite. O toque dele era áspero, marcado pelas frestas de uma vida de frio, mas houve ali, de repente, algo que não se explica apenas com palavras. Ele não segurou apenas meu pulso, segurou minha atenção. A voz dele, que até então se contava entre bocejos de cansado e resmungos baixos, veio com uma firmeza que parecia o início de um segredo. Você tem sido bondosa comigo, sem esperar nada em troca, ele disse. E por um instante, a biblioteca pareceu diminuir ao nosso redor, as prateleiras afastando-se como se flotassem sobre uma névoa leve. Suas palavras não eram um elogio tímido, mas um reconhecimento que atravessava a minha própria solidão. Não era apenas a minha prática de doação que o tocava. Era a maneira como eu, mesmo com o coração em frangalhos, ainda encontrava uma forma de manter a dignidade de uma vida que parecia ter sido deixada para trás. Ele continuou, com a voz mais baixa, mais incisiva, como quem entrega uma pista que não se pode ignorar. Não volte para casa hoje à noite, ele murmurou, sem que eu pedisse para que ele falasse, sem que eu pedisse nada. Aquelas palavras cortaram o ar como um fio de inverno atravessando a pele. A minha primeira reação foi recuar, a segunda, manter a distância de alguém que sabe mais do que revela.
E a terceira, perguntar ao silêncio por que aquilo estava acontecendo. Ele encarou o meu rosto, como se tentasse gravar cada traço, cada memória naquilo que restava da minha luz. Em seguida, a voz dele mudou de tom, não mais um sussurro cansado, mas uma espécie de urgência contida. Fique em um hotel esta noite, ele disse, o olhar prendendo o meu com uma insistência que não caberia em palavras simples. E então, amanhã eu vou te mostrar. A frase pairou entre nós como uma promessa inquietante que não deveria ser confiada, mas que de alguma forma parecia ressoar com algo que eu ainda não tinha coragem de admitir, que havia algo que precisava ser visto, algo que o mundo não permitiria que eu enxergasse sozinha. O meu corpo respondeu antes do meu pensamento. O peso da culpa, a tremura da dúvida, o medo do que aquilo poderia significar, tudo se amontoando numa única pergunta que não ousava sair. Ao redor, o ruído da cidade continuava firme, como se nada pudesse romper o cotidiano que nos separava. Os carros, o ranger das portas, o farfalhar de páginas atrás das janelas. E ali, perante aquele homem de casaco gasto, senti pela primeira vez em muito tempo que a minha própria história talvez tivesse uma chave escondida em algum lugar entre a doação que eu fazia e o receio que me prendia àquele lugar. Eu não sabia se aquela recomendação era uma ameaça velada ou apenas um gesto de cuidado que não cabia em palavras, mas a certeza de que o mundo iria, de uma maneira ou de outra, exigir de mim uma decisão já começava a pesar mais do que o meu próprio medo. Eu saí da biblioteca com o coração acelerado, segurando o frio que subia pela pele, o pensamento ainda preso na mão dele, na promessa que não continha a tranquilidade de um aviso comum, mas a inquietude de alguém que sabe de algo que não pertence ao cotidiano. Não voltei para casa naquela noite, não por uma decisão cuja razão eu ainda não entendia, mas por uma necessidade que tremia no meu peito, a cada passo que dava pela rua molhada, a cada lâmpada que tremia, como se respirasse comigo. E, enquanto as luzes da cidade se apagam atrás de mim, eu percebi que, por mais que eu tenha seguido o rastro do meu próprio silêncio durante tanto tempo, havia agora um fio invisível me puxando para um lugar onde tudo poderia mudar. O que aquele homem pretendia me mostrar, eu não sabia. Mas a forma como ele segurou meu pulso, não com violência, mas com uma firmeza que parecia prometer proteção, deixou uma marca que eu não conseguiria afastar tão facilmente. E, acima de tudo, uma pergunta insistia em ocupar o espaço da minha respiração. O que eu estaria disposta a abandonar para descobrir o que o amanhã poderia trazer? Próximo passo, eu deveria escolher entre voltar ao calor de casa ou deixar que a noite me empurrasse para um caminho que ainda não compreendi. Pode parecer uma decisão simples, mas para mim era a passagem para algo que parecia maior que minha própria dor. E de alguma forma, eu sabia que aquele encontro não era o fim, mas o início de uma história que começava com um simples gesto de bondade e terminava, talvez, no lugar onde as coisas mais sombrias encontram a sua própria verdade. Entrei no hotel com o peso do mundo ainda sobre os ombros, mas a promessa do desconhecido me empurrou para frente, como se houvesse uma linha invisível me levando a um lugar onde as perguntas teriam respostas que o silêncio não ousava oferecer. O saguão era estreito, com um cheiro de madeira antiga misturado a desinfetante, e a luz amarelada das lâmpadas parecia esconder o tempo que escorre pela pele das coisas. Um atendente de voz baixa levou minha identificação como quem lê uma senha, e ao falar meu nome, não pediu mais do que uma assinatura no livro de hóspedes, que cheira a chuva e promessas vencidas. O corredor parecia respirar comigo, cada passo ecoando contra as paredes que guardavam segredos de hóspedes que já não existem. O carpete tinha uma marca que imita o formato de uma pegada, como se alguém tivesse caminhado por ali muitas noites antes, alguém que conhecia a pressa de quem busca um abrigo temporário do próprio peso. Peguei a chave, um metal frio que prometia proteção contra o mundo lá fora, e subi até o quarto 12, onde o silêncio parecia ser uma qualidade de vida ali dentro. A cama era simples, o cobertor macio na borda, e a janela, pequena e exigente, deixava entrar a cidade como se fosse uma respiração contida. Do lado de fora, a biblioteca ainda exalava aquele perfume de papel velho que me perseguiu durante semanas, e em algum ponto do meu peito, a lembrança do toque áspero do homem sem teto ainda me encontrava,
como se o passado insistisse em fazer cócegas na minha pele para que eu não me esquecesse dele. Sentei na beira da cama, retirei os sapatos, ouvi o sussurro do prédio inteiro, como se cada tijolo estivesse escutando a minha história, esperando que eu dissesse algo que pudesse mudar o peso que carrego. Logo que a porta fechou atrás de mim, o silêncio ganhou corpo de coisa real. Senti uma curiosa sensação de que o hotel, com sua rotina de sombras, guardava mais do que o lugar onde eu repousaria essa noite. Não havia televisão, apenas o tic-tac de um relógio antigo na parede, como se o relógio soubesse que eu precisava ouvir o tempo inteiro a mesma música de uma ansiedade que não cede. Foi então que percebi, no bolso do casaco onde guardo pequenas memórias, uma coisa que não era minha, um envelope gasto, dobrado 3 vezes, com meu nome rabiscado em uma letra que não reconheço como minha ou de qualquer pessoa que conheci. O envelope não estava ali quando entrei. Alguém pareceu ter colocado a mão nele e deixado a assinatura da cidade inteira presa naquele papel amarelado. Deslizei o envelope para dentro da palma da mão, mantendo o olhar fixo na porta, como se o mundo lá fora pudesse arrombar o quarto a qualquer momento. O envelope não continha dinheiro nem bilhete. Continha apenas uma frase escrita com letras que pareciam ter sido feitas por uma pessoa que lê através de sombras. Amanhã você saberá onde está a verdade. O tom era simples, mas a mensagem carregava um peso que me deixou sem fôlego. Eu não sabia se aceitava aquilo como orientação, se recusava como provocação ou simplesmente repousava nele como quem segura uma bússola, sem saber para que direção aponta. O resto da noite tornou-se uma espécie de silêncio preenchido por ruídos quase imperceptíveis. O barulho da torneira que gotejava parecia uma contagem regressiva, cada pinga marcando o tempo que me distanciava da casa que não mais reconheço como minha, enquanto a cidade dormia sob a proteção provisória daquele abrigo. A cama acolhia o corpo como se dissesse: descanse, você tem uma manhã pela frente. Mas o sono não veio com facilidade. Ele chegou em pequenas rajadas, como se uma multidão invisível estivesse conversando no quarto, levantando vozes que não eram as minhas e que ainda assim pareciam explicar tudo o que eu precisava entender. Os sonhos começaram de forma tênue, quase como vapores que surgem na boca de uma lareira. No lugar do rosto dele, o homem que me tocou o pulso com uma firmeza que parecia prometer proteção, aparecia uma versão de mim mesma que não reconhecia. Uma mulher com olhos que tinham visto demais, segurando a própria vida entre as mãos, tentando decifrar um mapa que só apontava para perguntas. Em um desses sonhos, as paredes do quarto se tornaram vidro, e do outro lado, vi a biblioteca que se estendia como um labirinto de prateleiras que respiravam. Não havia sombras terríveis ali, havia apenas a percepção de que cada livro continha uma resposta que eu ainda não havia sequer começado a formular. E então, tão súbito quanto um despertador que salta, acordei com a sensação de estar sendo observado, não por olhos humanos, mas por algo que parecia mediar a minha respiração. Ao acender a luz, encontrei o envelope ainda na minha palma, o papel áspero refletindo a luz como se guardasse uma secreta luminosidade. Eu tirei dele uma nova frase rabiscada no verso, quase como se alguém tivesse escrito com a ponta de uma faca de pão. Não temas, o que você busca não é apenas conforto, é aquilo que ainda não ousa admitir. O tom era de advertência, mas também de promessa. Eu não sabia se aquele alguém era o homem que me falou para não voltar para casa naquela noite, ou se era alguém que existia apenas dentro da minha própria cabeça, uma força que empurra as pessoas para frente quando todo o resto se rende. A manhã chegou de olhos fechados, com a cidade ainda enroscada num sono úmido. Desci lentamente, descasquei uma maçã que o hotel oferecia ao simples e, enquanto o mundo lá fora acordava, meus pensamentos voltavam à mão que me segurou no calor daquele encontro que parecia ter pouco a ver com moedas dadas, muito mais com uma responsabilidade que eu ainda não reconhecia. Saí do quarto com um envelope dobrado na bolsa do casaco, o peso dele equilibrando o peso do meu próprio passado. O sorriso do atendente, aquele gesto mínimo de gentileza que o mundo reserva aos que carregam cicatrizes invisíveis, parecia-me uma lembrança de que a vida ainda é capaz de gestos simples, mesmo quando a cidade nos força a carregar coisas que não aprendemos a nomear.
Antes de deixar o hotel, dei mais uma olhada pela janela. A praça diante da biblioteca respingava a luz de uma manhã cinzenta, e ali, naquele recorte de mundo, o homem sem teto ainda não aparecia, mas algo dele pairava no ar, como se a cidade houvesse tecnecido o próprio espaço para que eu pudesse ouvir o que não cabia nas minhas palavras. Eu não precisava de respostas imediatas, apenas de entender que aquela noite tinha sido a abertura de uma porta que não conseguiria fechar sozinha. O que me fora mostrado parece que não era apenas um lugar ou uma pessoa, mas uma possibilidade. A ideia de que, ao abandonar o calor da casa, eu poderia encontrar um calor que não termina, um calor que vem da coragem de enfrentar o que o amanhã pode revelar. Ao descer as escadas do saguão, o envelope ainda me acompanhava, como se tivesse ganhado vida própria, pulsando com uma promessa que não cabia em nenhuma explicação. Saí para a rua, o mundo inteiro me esperando com o sopro frio da cidade, e senti, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de que não estou sozinha na minha busca, que alguém, em algum lugar, quer que eu descubra o que a vida tem de mais duro e, ao mesmo tempo, mais bonito. E, enquanto caminhava para a frente, a pergunta que não quer calar insistia em fazer morada dentro de mim. O que eu estaria disposta a abandonar para que, amanhã, eu pudesse finalmente entender o que ele pretendia me mostrar? O dia começou com a cidade mantendo o fôlego, como se o barulho dos carros fosse apenas ruído de fundo para uma notícia que ainda não chegou. O ar trazia o cheiro de chuva que ainda não caiu. O metal frio da maçaneta da porta do hotel pareceu insistir que eu não me esquecesse de quem eu era antes de tudo começar. Saí para a rua com a bolsa protegida pela jaqueta, o envelope no bolso esquerdo, o peso dele lembrando que aquela noite tinha prometido mais do que apenas repouso. O mundo tinha uma gravidade nova, como se cada passo que eu dava fosse uma pergunta que não admite resposta imediata. Caminhei até a biblioteca, aquela construção que, para além de suas estantes, parecia guardar uma espécie de segredo antigo gravado no ar entre o papel, a madeira e o tempo. A cidade ainda não acordara por completo. As primeiras pessoas pareciam aparecer como sombras que não se reconhecem no vidro das lojas, apressadas para cumprir um dia que não as esperava. O silêncio no interior da biblioteca era espesso. A respiração parecia medir tempo entre as prateleiras, e o cheiro de papel velho me envolveu como um abraço que não cedeu à pressa. No pórtico, o homem sem teto, o mesmo que me olhara com uma paciência que não cabia em palavras, não estava na prática, mas a sombra dele pairava no ar, tão real quanto os cataventos que às vezes giravam na calçada ao redor. Ele não veio até mim. Pareceu apenas surgir como quem sinaliza um mapa que eu ainda não consegui decifrar. Seus dedos grossos estavam enfiados nas dobras do casaco, e ao perceber que eu o observava, ele inclinou a cabeça como quem reconhece alguém que finalmente decidiu ouvir o que não se ousa dizer em voz alta. Não houve necessidade de palavras altas. O gesto dele foi suficiente para que eu entendesse que o amanhã dele não era capricho, era uma ponte sobre o abismo que eu não sabia atravessar sozinha. Em vez de me dirigir à saída, ele apontou discretamente para a lateral da biblioteca, onde havia uma porta que parecia menos uma porta do que uma passagem entre mundos. A madeira estava marcada por carimbos de uso constante. O metal das dobradiças rangeu como uma velha língua que ainda tenta explicar o que já não cabe em frases simples. A porta não se abriu. Ele apenas fez com que eu a observasse com mais cuidado, como se eu precisasse enxergar além do que os olhos veem para entender o que o coração pressente. A mensagem, tão silenciosa quanto o sopro do vento entre as colunas, parecia clara. Amanhã, no mesmo horário, a verdade iria deixar de ser só ideia para tornar-se algo que eu pudesse tocar. Voltei para dentro da sala principal da biblioteca, onde as sombras dançavam lentamente entre as mesas resgatadas de longas horas de silêncio. O envelope no meu bolso vibrou com um pequeno tremor, como se tivesse batidas próprias. Em casa, eu guardava meus segredos como quem guarda peças que não cabem mais no corpo que as carregou.
Mas ali, entre o cheiro de papel e a quietude das palavras, eu sabia que precisava abrir o envelope e ouvir o que ele tinha a dizer sem ruídos de medo para modificar minha respiração. Quando finalmente retirei o papel, encontrei outra frase que parecia ter sido escrita com tinta que não seca. A verdade está mais perto do que você imagina, mas só quem aceita olhar sem o espelho pode vê-la. Aquelas palavras, simples na superfície, abriram uma galeria de sombras na minha mente. Comecei a caminhar entre as mesas, passando as mãos por livros que já tinham sido manuseados por mãos diversas, cada marca nas lombadas como uma pegada de alguém que esteve ali antes de mim, alguém que conhecia o peso do segredo que eu ainda carregava. O mundo ao meu redor foi diminuindo de tamanho, até que tudo o que restou foi a respiração entre duas frases e o batimento de uma memória que eu ainda não queria reconhecer, mas que já me acolhia como uma presença antiga. Em uma das bancadas, encontrei uma enciclopédia antiga que não era mais de uso comum, com uma dedicatória escrita na contracapa, para quem busca o que o tempo não pode apagar. O lápis gasto que alguém deixou sobre a mesa tinha a marca de alguém que escrevia para esquecer, alguém que não tolerava a ideia de ficar sem voz. Meu coração acelerou quando abri esse volume, não pelaquilo que procurava ali dentro, mas pela possibilidade de que a biblioteca, com seus corredores, pudesse de novo se tornar o lugar onde as respostas não pedem testemunhas, apenas revelam, em silêncio, aquilo que o mundo prefere deixar escondido. Foi então que o homem voltou, não com passos pesados, mas com uma leveza que não combinava com o peso da vida nas ruas. Ele se aproximou, como se o espaço inteiro da biblioteca tivesse se reduzido apenas ao nosso mundo particular, aquele em que a verdade precisa ser dita sem adornos. Em voz baixa, ele disse algo que parecia ter saído de um manual de segredo antigo, uma instrução que caberia apenas a alguém que aceitou abandonar o conforto da casa para enfrentar o próprio medo. Amanhã, na praça ao lado da biblioteca, haverá alguém que guardou para você não o dinheiro, mas a memória de quem você era. Ele não explicou quem era esse alguém. Apenas ofereceu um sorriso curto que não alcançava os olhos, como quem sabe que a verdade pode ferir mais do que acalmar. Saí dali com o envelope ainda apertado na mão e com a sensação de que o dia seguinte não seria apenas mais um dia, mas uma linha que separava o que foi de tudo o que ainda poderia ser. A cidade, já plenamente desperta, respira com a mesma cadência de quem acorda de um sonho que não quer abandonar. Eu, por minha vez, senti que meus pensamentos estavam se movendo em câmera lenta, como se cada ideia precisasse de permissão para atravessar a fronteira que separa a dúvida da coragem. Ao retornar ao meu quarto de hotel, tratei de manter a voz calma, mas o meu interior já era um campo de perguntas com ervas daninhas crescendo onde antes havia apenas uma clareira. O envelope repousava na bolsa, mas o peso dele parecia ter migrado para o interior do meu peito, onde uma nota invisível me dizia que o amanhã não seria um presente, mas um teste de mim mesma. Até onde eu seria capaz de ir para descobrir o que estava por trás de tudo o que fizemos, do que não fizemos, do que alguém aparentemente invisível sabia sobre a nossa história? Enquanto o dia se arrastava para a noite, eu respirei fundo, olhei pela janela e deixei que a cidade, com sua névoa de jornal, velho e promessas, me mostrasse o caminho. A sensação de que alguém, em algum lugar, observava meus passos sem pressa, me deu o impulso que eu precisava. Amanhã não seria apenas sobre a verdade, mas sobre mim, sobre a coragem de encarar o que eu havia empurrado para debaixo do carpete por tanto tempo. E no espaço entre a promessa de uma revelação e o medo de enfrentá-la, eu encontrei uma quietude que não significava aceitação, mas a decisão de não fugir mais. O silêncio, que tivera meu aliado nos dias anteriores, agora parecia ser apenas o prelúdio de uma música mais alta, uma orquestra que começava a afinar seus instrumentos para o momento em que o segredo viesse à tona. E eu, com o envelope ainda no bolso, soube que não havia retorno. Amanhã, tudo poderia mudar, para sempre. O amanhecer olhava para a cidade com uma paciência implacável, como se soubesse que as respostas teriam de atravessar uma névoa de dúvidas antes de se atreverem a nascer. O envelope ainda me acompanhava, guardado na bolsa interna do casaco,
mas naquela manhã ele parecia menos pesado do que a promessa que pesava no meu peito. Amanhã tudo poderia mudar, para sempre. Caminhei pela calçada molhada, onde a cidade exalava um primeiro suspiro de chuva que ainda não havia caído, e a memória da noite anterior se derramava em cada passo que eu dava, pesada de presságios e de uma curiosa expectativa que eu não reconhecia como coragem ainda. A biblioteca ficava como um farol entre dois quarteirões de concreto, uma lembrança de que há refugos de silêncio onde a verdade pode se esconder sem ser notada. Ao chegar ao pórtico, encontrei novamente o ar perfumado de papel antigo, aquela mistura de madeira, tinta e chuva que parecia guardar a respiração de qualquer segredo que tenha resistido ao tempo. O homem sem teto não estava ali, ou melhor, a ausência dele tinha o peso de uma presença. A sombra dele ainda pairava no ar entre as colunas, como se alguém tivesse ficado ali esperando minha decisão sem jamais se aproximar o suficiente para se apresentar. Eu o reconhecia não pelo rosto, mas pelo modo como a cidade pareceu segurar o fôlego naquele instante, como se o mundo inteiro estivesse esperando saber se eu escolheria que a promessa fosse apenas uma sombra no passado ou uma porta aberta para o que viria a seguir. No caminho até a praça, ao lado da biblioteca, a minha respiração formava pequenas nuvens que se desfaziam logo em seguida, e cada respiração parecia pesar mais do que a anterior, não por medo, mas pela inevitável curiosidade de encontrar alguém que guardou, não o dinheiro, mas a memória de quem eu era. A praça, ainda fresca da manhã, tinha menos pessoas do que ovos de relógio, poucos passantes, alguns pólenes de luz que atravessavam as frestas entre as folhas das árvores, e um banco antigo que parecia ter testemunhado segredos de gerações passadas. A alvorada aqui não era apenas o começo do dia, era uma linha que separava o que eu tinha sido do que eu poderia tornar-me. E ali, sobre o piso de pedra que refletia a claridade do céu, apareceu a figura que o homem da biblioteca descreveu, não em voz alta, mas como um sussurro que se insinuava entre as coisas. Ela era velha, mas não de idade. Parecia ter envelhecido com o tempo de uma maneira que deixava a pele marcada, as mãos cerradas em volta de um caderno gasto, o cabelo branco amarrado em um rabo simples que balançava com a brisa, como se dissesse que a vida ainda sabe rir de si mesma. O rosto carregava a calma de alguém que viu muitas tempestades passar, mas a voz era suave, quase seca, como quem guarda um segredo muito antigo. Ela não veio diretamente até mim. Houve um momento de silêncio, um espaço entre dois olhares que tudo dizia sem qualquer palavra, a memória de quem eu era, guardada com zelo por alguém que não me era íntima, mas que reconhecera meu rosto na sombra dos meus próprios dias. Você está buscando o que não pode ser comprado com moedas, ela disse, sem se levantar do banco, apenas mantendo os olhos fixos em mim. A voz não veio do acaso, parecia uma lembrança que havia sido esperando o momento certo para soar de forma clara. Eu me aproximei, o peso do envelope ainda no bolso, e embora meu corpo perguntasse medo, minha mente se abriu para a possibilidade de ser guiada por aquela pessoa que guardava memórias em segredo, não afagos de gentileza, mas uma memória que podia acender uma vela dentro da minha própria escuridão. Ela sorriu com a distância de quem sabe que certas revelações não precisam de aplausos. Amanhã, na praça ao lado da biblioteca, repetiu, como se repetição fosse uma forma de promessa, haverá alguém que guardou para você não o dinheiro, mas a memória de quem você era. Não houve explicação adicional. Não houve quem fosse aquele alguém, nem por que esse alguém guardaria a memória. Apenas a certeza de que o dia seguinte não dizia respeito a um pagamento de dívidas, nem a uma troca de favores, mas a uma atualização de identidade, uma reconfiguração daquilo que eu carregava de passado para o que eu poderia carregar de futuro. Voltei para a biblioteca com a única certeza de que o próximo passo não dependeria de mais moedas ofertadas, nem de palavras que me puxassem para frente com a força de um martelo. O envelope, que até então parecia uma bússola de papel, repousava menos sobre a minha pele e mais sobre a minha memória, como se cada dobra nele contivesse uma porta que, ao ser tocada, faria o mundo inteiro se desfazer em vitrais de possibilidade. Entre as estantes, o cheiro familiar de papel velho me envolveu de novo,
mas agora havia nele uma vibração diferente, como se as prateleiras sussurrassem entre si sobre a menina que eu ainda era, sobre aquilo que deixei para trás quando apaguei a luz do quarto, e sobre a certeza de que a verdade que menino de ouro busca não está no brilho das moedas, mas no peso de uma lembrança que decide não morrer. Passei as mãos pela lombada de livros que já tinham sido folheados por mãos diversas, e em meio a esse alfabeto de memórias, encontrei, escondido entre as páginas de uma enciclopédia antiga, uma nota que não parecia ter dono. Quem guarda a memória não a oferece de presente a quem corre para o conforto. Oferece-a como um farol para quem tem coragem de seguir sem o espelho. A frase chamou minha respiração para perto, como se eu tivesse encontrado uma chave que não sabia que procurava. Não havia reconhecimento imediato em meu redor, apenas a cadência do tempo da cidade que me encarava com a curiosidade de alguém que sabe que o segredo está onde as pessoas não olham, atrás da pele das coisas, onde a verdade respira sem pressa. Foi então que o homem da primeira noite reapareceu, não com passos pesados, mas com aquela leveza que não combinava com as ruas que ele percorre para sobreviver. Ele apareceu na entrada da sala de leitura, o casaco gasto ainda abraçado ao corpo, como se não quisesse soltar o peso de mais uma noite sem casa. O olhar dele não carregava mais o cansaço de quem pediu esmola. Havia ali, de novo, a firmeza que parecia saber mais do que diz. Aproximou-se de mim com uma distância que não era hostilidade nem gentileza e, num tom baixo, sussurrou apenas: "Amanhã, na praça. Não vá sozinha." E, sem acrescentar mais nada, abriu um espaço entre as palavras que, por si só, prometiam um tipo de verdade que não cabia em promessas fáceis. Saí da biblioteca com o envelope ainda quente na minha palma e um novo tipo de silêncio caiu sobre mim. Não o silêncio que me protegia, mas aquele que pressagia uma mudança que não depende de mim sozinha. O caminho de volta à cidade parecia mais estreito, como se, a cada passo, eu estivesse sendo puxada para um eixo de luz que não conhecia, uma linha que ligava o passado que eu carregava ao futuro que ainda não ousava acreditar que pudesse existir. O dia ainda não chegara ao fim, mas a promessa da manhã seguinte já ocupava a minha respiração, firme e quieta, como o som de passos que sabem a direção sem precisar de palavras. Depois de retornar ao meu quarto de hotel, sentei-me na beira da cama, o envelope entre meus dedos, e deixei a cidade falar pelo meu silêncio. As vozes ao redor pareciam menos importantes do que a voz interna que se recusava a dormir. Aquela que dizia que a verdade pode ser encontrada não apenas no que alguém nos dá, mas no que aceitamos lembrar de nós mesmas quando tudo parece perdido. O papel amassado, o peso dele e o segredo que ainda não havia sido revelado no acorde da praça, tudo contribuía para a sensação de que eu entrava em uma sala onde cada porta aberta era uma possibilidade de me tornar alguém que eu ainda não conhecia. E, por fim, a decisão de seguir, não por obrigação, mas por uma necessidade antiga de não abandonar a própria história no meio do caminho. Antes de fechar os olhos, respirei fundo e repeti, quase em voz baixa, a frase do envelope que parecia guiar meus passos: "Amanhã, a verdade se revelaria para quem ousasse olhar sem o espelho." A cidade continuou a respirar ao meu redor, a vigília de aço e vidro que me dizia que o mundo ainda guarda algo que vale a pena encontrar. E naquela noite, enquanto o sono não chegava com facilidade, eu soube que não havia retorno. Amanhã, eu já não seria apenas a mulher que dava moedas. Eu seria alguém que aprendia a reconhecer a própria memória como bússola. E a verdade, finalmente, seria menos uma promessa do acaso e mais uma linha que eu poderia seguir sem medo. O amanhecer ainda carregava o hálito frio da noite quando desci as escadas do hotel pela última vez. O envelope seguro no bolso esquerdo, o peso dele lembrando que o amanhã não seria apenas uma continuação de ruídos, mas uma decisão com cheiro de verdade. A cidade acordava devagar, como quem não quer enfrentar de imediato a própria coragem. E eu, envolta naquele silêncio que antecede uma revelação, caminhei em direção à praça ao lado da biblioteca. O chão, úmido pela chuva que talvez nem caísse, devolvia o próprio rosto a mim mesma em cada poça refletida.
A biblioteca, com suas fachadas de pedra que guardavam sussurros entre as janelas, parecia um farol apagado que ainda insistia em guiar quem tinha fé suficiente para continuar procurando. A ausência do homem sem teto, que me falara para não voltar para casa naquela primeira noite, pesava como uma sombra que não quer ficar no lugar onde se encontra. A praça, que já tinha abrigado tantos segredos de outras vidas, parecia agora um anfiteatro de possibilidades. Bancos de pedra, árvores que estalavam ao acordar e aquela estátua de bronze que, de tempos em tempos, inclinava o queixo como quem ouve uma conversa que não cabe em voz alta. No banco onde a velha mulher me dera uma pista, não havia ninguém no momento, apenas o silêncio carregado de histórias que alguém, em algum lugar, ainda contava sem pressa. O envelope no meu bolso esquentou um pouco, como se alguém que não se vê insistisse em me oferecer um mapa sem palavras. Foi então que a praça revelou o que eu não tinha sabedoria suficiente para esperar. Uma figura saindo da sombra de uma banca de jornais, uma mulher de meia idade com cabelo prateado que parecia ter colecionado anos como quem guarda moedas na carteira. Ela não veio com a pressa de quem pretende vender algo. Caminhou de modo contido, observando cada detalhe. Aproximou-se de mim com um sorriso sereno que não apelava à esperança teatral, apenas à memória. Sentou-se de frente, deixou o caderno que carregava repousar entre nós e, sem pressa, abriu uma página já amarelada, mostrando uma fotografia antiga. Eu, bem jovem, segurando a mão de uma mulher que não reconheci de imediato, mas cuja presença parecia familiar, como se eu tivesse visto aquele rosto em algum lugar antigo de mim mesma. Você está procurando o que não pode ser comprado com moedas, ela disse, repetindo a voz que já tinha ouvido em outro tom, porém com a mesma doçura firme que não cede ao medo. Não precisava falar muito. O olhar dela já indicava que aquela manhã não era para se afastar do que a cidade escondia entre as mãos. Ela retirou da bolsa uma pequena caixa de madeira, não tão antiga quanto o mundo, mas com marcas que pareciam ter aprendido a guardar segredos há muito tempo. Abriu-a apenas o suficiente para revelar uma fotografia contida dentro, dobrada de modo que, ao desdobrá-la, a imagem aparecia como uma memória que não se pode apagar. Era a minha própria imagem, jovem, com o semblante de alguém que ainda não conhecia o peso do mundo, mas que carregava uma chama de coragem que eu, hoje, quase esqueci ter tido. No verso, rabiscado com uma caligrafia que não reconheci de ninguém que eu tenha conhecido, havia uma simples frase: "A memória não é para ser guardada, é para ser usada." O peso da fotografia respondeu ao meu coração com uma claridade que eu não ousava admitir. A mulher então fechou a caixa com cuidado e disse em voz baixa: "Amanhã, na praça ao lado da biblioteca, haverá alguém que guardou para você não o dinheiro, mas a memória de quem você era." Não era apenas uma repetição de promessas. Era uma instrução que carregava o mesmo brilho silencioso que as mensagens do envelope. Uma passagem para um lugar onde os nomes que carregamos não precisam mais do que a nossa própria lembrança para ganhar vida. Ela pousou a fotografia sobre a palma da minha mão, como se eu pudesse senti-la respirar, e então se levantou sem pressa, deixando apenas o perfume de chuva e papel velho no ar. Eu fiquei ali por alguns segundos, olhando para a imagem que me confrontava sem pedir permissão, antes de guardar a fotografia de volta na caixa, e com ela, a certeza de que a próxima etapa não seria dada por palavras bonitas, mas por uma porta discreta que se abriria apenas para quem ousasse olhar sem o espelho. Voltei à biblioteca com o coração acelerado, não mais pela ansiedade do dia que começava, mas pela promessa de que eu iria, enfim, encarar o que estava escondido dentro de mim. O envelope continuava vivo na minha memória, a lembrar-me de que uma verdade não se revela a quem bate com medo, mas a quem se dispõe a abrir mãos do conforto para ver o que está por trás do que já aprendemos a suportar. Entre as estantes, o cheiro de papel velho parecia ganhar uma nova tonalidade, como se as prateleiras sussurrassem entre si sobre a menina que eu ainda era. A menina que o tempo tentou apagar, mas que ainda carregava a força de alguém que não se rende diante da primeira sombra. No fundo da sala, encontrei novamente o espaço onde o homem da primeira noite costumava se aproximar quando o silêncio precisava dizer algo sem enfrentar a voz alta. Hoje, porém,
ele não apareceu, e não foi preciso. A própria cidade, com suas vozes calibradas pelo sono, parecia falar comigo em cadência suave. O envelope, que repousava na minha jaqueta, pareceu responder a esse chamado, vibrando discretamente, como se guardasse dentro de si a possibilidade de uma verdade que precisava apenas do meu consentimento para se tornar realidade. Eu o abri mentalmente, não para ler uma linha, mas para permitir que o peso dele se transformasse em uma decisão. Hoje, eu não buscaria o conforto de uma casa vazia, nem a desculpa de que ainda não era hora de encarar o que eu fiz e o que ainda poderia ser. Hoje, eu me permitia ouvir aquela voz que me pedira para não caminhar sozinha. Ao final da manhã, desci para a praça pela última vez antes de retornar ao hotel, o mundo inteiro parecendo respirar junto comigo, aguardando o que eu escolheria fazer com o sinal que aquele encontro prometia. A sombra do homem que me tocou no pulso já não era apenas memória. Era um eco que dizia que havia alguém ali para guiar cada passo, não com promessas de fácil recompensa, mas com a garantia de que a verdade, quando chega, não derruba, mas transforma. E ali, naquela praça que já tinha testemunhado tantos começos sem fim, percebi que a próxima curva não seria apenas uma nova revelação, mas a possibilidade concreta de eu me tornar alguém capaz de escolher um caminho que não me abandone a cada medo, alguém que reconhece a própria memória como bússola, e que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia seguir sem olhar para trás. Amanhã, pensei, o que quer que aconteça, eu não me renderei ao conforto da casa que me acolheu quando tudo pareceu perdido. Amanhã, eu escolherei o que mereço, não apenas o que o mundo deixa de mim. E com essa decisão firme como um passo que não volta atrás, fechei o casaco ao redor de mim, tornei a segurar o envelope e avancei em direção ao próximo andar da cidade, onde as perguntas não tinham pressa de se revelar, mas empurravam meus dedos a encontrar as respostas. Amanheceu com a cidade envolta em uma bruma que parecia respirar comigo, como se cada passo fosse acompanhado por uma sombra disposta a testemunhar minha decisão. O envelope continuava no bolso esquerdo, mas hoje ele não pesava apenas pela promessa de amanhã. Carregava também o peso de todas as escolhas que ainda não haviam sido tomadas. Eu caminhei até a praça, o chão molhado devolvendo meu próprio rosto em cada poça, e o ar, carregado de chuva que ainda não descia, tinha gosto de silêncio antigo, aquele silêncio que pede que você escolha entre o que é seguro e o que pode salvar aquilo que você ainda nem reconhece como seu. A biblioteca parecia um farol de pedra, imóvel entre dois quarteirões de concreto, guardando segredos que só ganham forma quando alguém ousa olhar sem piscar. O homem sem teto não estava ali, ou melhor, a ausência dele tinha uma presença tão forte que eu quase senti o peso dele ao meu lado, como se alguém tivesse estacionado a própria vida ali, esperando que eu fosse capaz de atravessar o limite entre caridade e destino. O pórtico recebeu-me com o mesmo cheiro de papel antigo que, há dias, me acompanhava como um sinal de que a verdade pode encontrar abrigo onde menos esperamos, entre livros, entre memórias, entre a respiração de quem ainda acredita que vale a pena perguntar. No banco onde a velha mulher me deixara a pista, o silêncio rondava como uma testemunha que não precisa falar para confirmar cada palavra que já foi dita. A praça, tão aberta e ao mesmo tempo tão cheia de recantos, oferecia a cada passo uma possibilidade de encontro. Alguém que guarda não moedas, mas marcas. Alguém que reconhece minha própria história antes mesmo que eu decida qual parte dela merece ficar. Foi então que a cena mudou sem que eu esperasse. Uma figura emergiu da sombra de uma banca de jornais, não com pressa, mas com a cadência de quem sabe que o tempo, quando precisa, baixa a guarda. Era a mesma mulher de meia-idade com o cabelo prateado que me mostrara a fotografia antiga no dia anterior. Ela não veio falar. Aproximou-se apenas o bastante para que eu percebesse que aquela manhã não era para se perder em dúvidas, mas para ouvir o que a memória tem de sussurrar quando as personas que carregamos começam a se afastar do espelho. Ela abriu, sem pressa, a pequena caixa de madeira que carregava em uma alça de couro gasto. Não houve o brilho de uma revelação dramática, houve sim o peso de uma serenidade antiga, como se alguém que viveu o suficiente para entender que as respostas não chegam com trovões tivesse decidido oferecer apenas o que posso suportar.
Retirou de dentro uma fotografia dobrada, a própria imagem de mim quando ainda era menina, segurando a mão de uma mulher que eu só reconheceria mais tarde como a minha própria coragem em forma de rosto. O papel, amarelado pela passagem do tempo, carregava no verso uma legenda simples: a memória não é para ser guardada, é para ser usada. A frase, ainda que direta, veio até mim como uma chave que não cabe em nenhuma fechadura que eu tenha visto antes. Você está buscando o que não pode ser comprado com moedas, ela repetiu, porém com a mesma doçura firme que já conhecera, como se repetição fosse ponte entre dois álbuns de lembranças que não se pode fechar sem ouvir a música inteira. Fez uma pausa, deixando que minha respiração acompanhasse o ritmo da sua voz sem apressar nada. Então, deslizou a caixa de madeira de volta à bolsa e, com um olhar que parecia tocar o meu passado sem pedir licença, inclinou a cabeça em direção a um ponto próximo da biblioteca. Amanhã, na praça ao lado da biblioteca, haverá alguém que guardou para você não o dinheiro, mas a memória de quem você era. Não disse mais nada, apenas entregou a fotografia para que eu pudesse, se quisesse, sentir o peso de outra vida que, de forma estranha, ainda me pertencia. Saí dali com a imagem na mão e o envelope ainda no bolso, mas agora a cidade parecia menos um cenário e mais uma sala onde cada objeto tem uma história que pode empurrar alguém para além do medo. Voltei para a biblioteca, não para buscar respostas, mas para ouvir os ecos do que já me disseram. Entre as estantes, o cheiro de papel antigo ganhou uma cadência diferente, como se as prateleiras estivessem sussurrando entre si sobre a menina que ainda sou e a mulher que estou prestes a tornar-me. O peso do envelope, que antes parecia apenas uma âncora, começou a transformar-se em mapa. A cada dobra dele, uma direção mais clara, uma possibilidade a ser explorada sem a pressa do término, apenas com a paciência necessária para atravessar o que não se mostra de imediato. No fundo da sala, o espaço que costumava abrigar o encontro com o homem da primeira noite abriu-se para mim como uma porta de madeira que cede lentamente. Hoje ele não apareceu com a força de quem exige algo. Apareceu com o silêncio que já era parte da minha jornada. O envelope respondeu ao chamado, vibrando de leve na junção da minha jaqueta, como se guardasse, junto com a promessa, uma respiração adicional para quem precisa dar o próximo passo. E foi ali, diante de tudo o que amanhã me trouxe, que compreendi que o verdadeiro desafio não seria enfrentar as sombras do passado, mas escolher a coragem de caminhar para frente sem que o espelho doa a cada memória que ousamos levar conosco. Ao final da manhã, deixei a praça com a certeza de que a próxima curva não seria apenas uma revelação, mas a oportunidade de me tornar alguém que não se apaga diante do próprio tempo. A cidade, com a sua respiração regular de vidro e chuva, parecia concordar comigo, e o envelope, pesando menos do que eu imaginava, mais do que eu podia suportar, tornou-se, enfim, um instrumento que não distorce a verdade, mas a aproxima, como quem aponta a direção de uma casa que ainda não conhecemos, mas que sentimos que nos espera ao virar da esquina. Amanhã, pensei, eu não serei apenas quem dá moedas. Serei alguém capaz de guardar a memória de quem sou, para que a verdade não se perca no ouvido do tempo. E com esse pensamento firme, segui adiante pelas ruas que ainda não escolheram o seu destino para aquele dia, mas já sabiam que alguém, em algum lugar, estava prestes a entender que a vida não é apenas o que recebemos, e sim o que nos obrigamos a lembrar, para não esquecer quem somos quando tudo ao redor parece pedir para esquecermos.